Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Nutrição em Cast, o nosso canal de podcast sobre nutrição, saúde da mulher, maternidade. Estamos aqui pelo YouTube e também em formato de podcast pelo Spotify. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre chás. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem hábitos de tomar chá, que tem sempre uma receitinha milagrosa com o uso de chás. E hoje eu tô recebendo a Nathalie Loyola, que é nutricionista, uma grande amiga minha, e ela é expert em chá. Então eu escolhi a pessoa certa para tirar nossas dúvidas. Nath, seja bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui no Nutrição em Cast. Por esse convite, estou muito feliz de estar aqui. A gente já vem se namorando para vir para cá faz tempo, né? Mas ainda bem que a agenda deu super certo e veio falar de um tema que eu adoro, que são os chás. Né? A gente sempre tem um chazinho para alguma coisa, mas eu vou desmistificar, trazer bastante coisa aqui, que nem todo chá é para todo mundo. Mas todo mundo pode tomar um chazinho. Maravilha. Nath, eu andei pesquisando sobre o uso de chás e eu encontrei que, historicamente, os primeiros registros que a gente tem, né, do consumo de folha em água, né, e tudo mais, o preparo do chá, foi feito 2.700 anos antes de Cristo. Ou seja, desde que o mundo é mundo, existe o chás. O chá como a gente diz, o chá ele é milenar, né? E eu gosto de contar uma historinha para vocês. Não, assim, é uma história que na verdade, a gente não sabe quem tá certo, né? Muitas pessoas falam que o chá veio dos chineses, veio dos indianos, dos japoneses, mas tudo acontece lá bem antes de Cristo, né? Lá em 800 antes de Cristo, os chineses, eles faziam uma peregrinação lá bandeando pela... E aí até que um deles não se sentiu bem e ele estava fervendo uma água. E quando ele estava fervendo essa água, caiu da árvore algumas plantas dentro desse chá, dessa água fervendo, e aí ele acabou tomando e sentindo uma sensação de bem-estar, né, se sentindo bem. Só que com o passar do tempo, ele foi vendo que ali dava-se para se fazer uma infusão, certo? E isso foram os chineses. Porém, lá passando mais alguns anos para frente, antes de Cristo, os indianos, eles estavam também ensinando sobre o budismo, e um dos soldados acabou passando mal, e falaram assim, olha, o sábio aqui disse que se você tomar essa água em infusão, você vai ter uma melhora. Só que, na verdade, a gente não sabe quem foi, não tem nenhum dado mostrando, olha, foi exatamente os chineses, ou a única coisa que se sabe é que os chineses é que fizeram a expansão da agricultura das sementes e das folhas das ervas, né? Tanto é que muita gente fala, os japoneses, então, que inventaram? Não, na verdade, os chineses, com essa expansão da agricultura, acabou caindo algumas sementes para os japoneses, que acabou criando essa cultura, né? Então, quem começou foram os chineses, junto com os indianos, e depois veio os japoneses. E hoje, se a gente for pensar, eu sempre falo assim, quem inventou o chá? Lembra que é sempre a parte ocidental, só lembra disso. Fala assim, foi a parte ocidental. E hoje a gente pode falar que não importa se foi o chinês, se foi o japonês, o importante é a gente tomar o chazinho, né? E você sabe que, aproveitando uma curiosidade, o Brasil é o único país que ainda o chá ainda não é um consumo assim igual no restante do mundo, como número 1, segundo lugar. Hoje, o Brasil, ele é um consumo maior, vem o café. Tanto que quando você vai na casa de alguém, a pessoa não fala, vou te servir um chá. Porque quando a gente pensa chá, a gente pensa o quê? Eu tô doente, chá, relaxar, eu não quero. E os chineses, eles falam que tomar o chá traz uma paz de espírito. Então, quem aqui nunca parou para pensar e falar assim, nossa, quando eu tomo um chá, parece que eu tô numa paz de espírito, você tá, a gente fala, se encontrando, né? Alinhando as energias. Agora, quando você toma um café, você vai dar aquele agito, né?
Hoje teve o boom, né, dos chás aqui no Brasil, com várias empresas vieram martelando muito para que tomasse chá, mas o café ainda ele é o campeão. Eu espero, em breve, que um dia as pessoas quebrem esse paradigma de achar que tomar chá lembra a pessoa doente, né? E, na verdade, não. O chá, ele vem para reequilibrar você e te trazer muita saúde, energia, e cada chá na sua função, né? Não adianta existe chá para te dar mais energia, todos esses tipos, mas eu sempre falo que vamos criar esse pequeno hábito de tomar um chazinho, oferecer para as visitas, né? Vamos tomar um chazinho? E aí, se a visita falar para você, mas eu não tô doente. Fala, não, aqui é para reequilibrar, né? E dá para dizer, Nath, que a gente tem chá para quase tudo? Porque tem gente que tem o seu livrinho de receita lá com as combinações de chá. O nosso podcast é sobre saúde da mulher, né? Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre a fase da vida da mulher e como é que a gente inclui os chás nisso, né? Os benefícios, os prós e os contras. Mas antes da gente entrar nessas combinações, eu queria entender um pouquinho desses processos. Eu vi esses dias um post seu falando sobre que a água não podia ferver. Vamos falar um pouquinho sobre se a gente pode ser sachê ou pode ser a folha para fazer infusão? Como é que funciona? Sim, a primeira coisa que a gente tem que entender é aprender a diferença, né? Decocção, o que é? Decocção é você ferver a água junto com, eu falo assim, com raízes. Mas para ficar bem simples, para vocês entenderem, tudo que é mais duro, você pode fazer a decocção, que é ferver, tá? A infusão, o que é a infusão? É você ferver a água e colocar as folhas, as flores, né? Lembra assim, tudo que é delicado, pensa, se a gente ferver, vai destruir, certo? Então, vamos abrir uma aspas aqui na infusão. A infusão, o que a gente precisa entender? Se a gente ferve a água com borbulhas, né, bem borbulhas, o que vai acontecer? A água é dominante. Então, ela vai extrair algumas toxicidades que existem nas plantas e nas folhas, tá? Então, o pessoal até esses dias virou até polêmica na internet. Como assim não pode ferver a água? Lembra, ferver somente raízes, o que é duro. Então, para a folha, coisa delicada, o que a gente precisa? De uma água delicada. E aí, como que você vai descobrir? Vamos lá, imagina aí que você tá com uma chaleirinha e aí tem a água ali para ferver. Sabe quando você vai passar o café? Que não... Para quem toma bastante café, sabe que o quê? Café bom... A água não pode ferver. A água não pode ferver. Então, quando dá aquelas bolinhas, é o ponto ideal para você colocar as suas folhas e flores. Bem delicado, certo? E aí, como que eu faço? Você coloca, e aí agora o segredo que eu só conto só aqui, ó, exclusivo. Que é o quê? Você precisa tampar de 2 a 5 minutos. Por quê? Porque quando as folhas e as flores, elas são voláteis. O vapor vai tirar tudo. Então, faz o teste aí você em casa. Pega um chá de camomila. Faz ele sem tampar. E um tampando. O que vai acontecer? Você vai ver que vai estar muito mais escuro o chá. Por quê? Você consegue extrair mais. Isso até no de sachê, Nath? Até no de sachê. Ele extrai muito mais. O vapor, ele é volátil, então ele vai tirando. E lembrando que a água ela é dominante, ela vai extrair o máximo. Só que se ela continuar dentro ali, naquele recipiente fechado, ela está extraindo muito mais. Então, a gente tem até estudos mostrando que o chá verde, quando você tampa, você extrai até quase 300%. Nossa, da cafeína. Então, olha só que legal. Aí você deve pensar, e a maceração? A maceração, eu não gosto muito de utilizá-la no chá. Eu gosto de usá-la mais no shotzinho. Porque é o quê? Água fria e a folha macerada. O que é macerar? Gente, quem aqui nunca tomou uma caipirinha, que pegou o limão e deu aquela apertadinha? Então, o hortelã, o ressaca, o boldo, ó, já tô dando várias dicas de chazinhos aqui. O boldo, tá de ressaca, vai tomar a gente macera o boldo, que é o quê? 2 folhinhas, 50 ml de água, vai fazer tipo um caldinho. E ali você pode tomar. Então, para você que está aí no dia a dia, a sugestão é sempre decocção e infusão, que é fácil, super simples.
E aí vem a polêmica dos sachês, né? Uhum. Ai, mas qual sachê? Será? Meu Deus. Calma. O sachê, ele é bom? Sim, ele é prático. Então, vamos pensar na praticidade, nós, da mulher que está corrido, e agora, o que eu faço? Ele é prático. É a melhor opção? Não. Por quê? O a granel sempre, o in natura sempre é o melhor. Só que aí tem um as. Vamos abrir um outro parênteses aqui. Cuidado onde você compra. Não adianta querer comprar lá no Granel barraquinha. na feira, Isso. tudo misturado. Na barraquinha do... 30 ervas. Exatamente. De 30 ali só tem duas, né? Que o resto é só galho, árvore e até muitas vezes tem insetos. Então, assim, tem que tomar cuidado com a procedência, tá? Então, eu procuro uma loja de produtos naturais que você confia, e lógico, gente, vale o nosso olhômetro, né? Você tem que olhar lá, você vê que se tá em alguma coisa se mexendo ali nas ervas, não tome. Mas e o de sachê? O sachê, os mais populares, né, aquelas marcas maiores, eles são bons, porque tem o teste de qualidade. Mas para uma extração melhor, a gente precisa daqueles sachês que o saquinho é tipo um voal, sabe? Sei. Bem delicadinho, gente. Não sei se todo mundo entendeu assim. Um voal seria tipo um véuzinho. Por quê? Porque ali a gente tem uma qualidade melhor e das ervas, certo? Então, vou contar um spoiler para vocês da indústria. A indústria, boa parte dos sachês, elas são fabricadas, só existem de 2 a 3 indústrias no Brasil que faz o envelopamento desses chás. Então, as grandes marcas, elas sempre fazem nessas 3 empresas que existem. Só que a diferença é a qualidade da matéria-prima que é entregado. Então, por isso que quando você olha, por exemplo, não vamos falar de marcas aqui, mas um chá que ele custa R$90. A qualidade desse chá, da erva, do voal, é muito melhor. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma absorção muito melhor. Já aquele de R$2,99, né? Pelo amor de Deus, não comprem chá de R$2,99. Mas um exemplo, se vocês veem esses mais populares, a qualidade não é muito boa. E aí a gente precisa usar 2 sachês, certo? Tá. Lembrando que aumentar a quantidade de sachê não quer dizer que você vai estar com mais nutrientes. Nosso corpo ele é muito inteligente, ele absorve o que ele precisa, o que ele não precisa ele joga fora, certo? Então, atenção. Mas aí vamos supor que o sachêzinho, ele é meio de ele tem uns que são como se fosse um plásticozinho. Esse não é de boa procedência. Porque quanto mais barato o sachê, mais barato é o chá, tá? Então, a sugestão é, o in natura sempre é o melhor. Tipo, Mas de boa qualidade, de boa qualidade. Lá da sua horta, quero tomar um capim cidreira. Lá da sua hortinha, ele é o melhor. Mas como a gente vive numa vida corrida, não dá pra gente ter uma hortinha em casa sempre. Se for a granel, sempre de lojas de boa procedência. Legal. E pra gente colocar, né, Nath, pra gente colher os benefícios desse chá, tem a ver também com a quantidade, né? O volume ali, né? Do tanto de... a quantidade da folha, da flor, da fruta, para conseguir alcançar esse objetivo. Porque muitas vezes a gente aromatiza a água e é isso. Um placebo? Não. A gente pode dizer que sempre tem uma função. Sempre tem uma função. Porque, por exemplo, a água ela é muito dominante. Então, já vou dar a primeira dica. Anotem. Primeira dica. Ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Vale lembrar que a base da alimentação é importante. Não adianta você querer ficar comendo chocolate, açúcar e farinha branca e falar, vou tomar um chá para ansiedade. É todo um conjunto. A alimentação não pode ser um estimulante também para... Exatamente. Então, primeira coisa, tem que saber que sua alimentação ela tem que estar ok, né? Ou um pouco melhor. E o chá, eu falo que ele é a cereja do bolo. A gente não pode usar o chá como ele que vai resolver os meus problemas. E aí, quando a gente fala da água saborizada, ela é uma boa opção. Vou dar um exemplo. Para a ansiedade. A ansiedade, a gente utiliza o anis estrelado. Para quem não lembra, o anis estrelado é aquele do gin, que todo mundo coloca, que é uma estrelinha. Se você colocar ali na água, no primeiro momento, ele não vai dar o gosto ainda. Mas se você deixar por uns 20 minutos, a água dominante, o que vai acontecer? Ele vai extrair as propriedades. É claro que ele não vai extrair da mesma maneira que fosse um chá. Ele vai absorver ali de 20% a 30%.
O chá, você tem 50%, 60% de extração. Com água quente, você fala. Porque aí, é isso que eu ia falar agora. Por quê? Lembra, o anis estrelado é duro. Duro, a gente precisa fazer o quê? Uma Ferver. decocção. Ferve a água, coloca o anis estrelado e tampa. E aí você vai ver que ali vai ter maior extração. Mas vão, ai, não gosto de chá. Eu sempre falo, gente, a gente tem solução para tudo. Não gosto de chá porque é difícil. Então põe a água saborizada. Eu gosto muito da água saborizada. Tem gente que não gosta. O segredo é não deixar por muito tempo. Ah, pois a água, fica um mês com aquela água. Sim, com gengibre, laranja, Mas assim, hortelã. mas pode, por exemplo, você tem muito gases, o hortelã é uma excelente opção para diminuir os gases, né? Então você pode fazer uma água saborizada. Ai, vamos supor que alguém pergunte que odeia tomar chá. Faz o suchá. Para a gente mudar o nosso paladar, lembrando que o chá ele é fitoterápico. Então é um processo. É de novo, de novo, de novo, até seu corpo. Não é remédio. Poxa, isso é legal você falar, né? Porque às vezes a gente não valoriza o chá porque a gente só utiliza naquele momento imediato, daquele sintoma, daquele mal-estar ou daquele... né? Você quer colher um benefício, tem que ser com constância. Exatamente, constância. Então, por exemplo, o anis estrelado, que ajuda tanto na digestão quanto na ansiedade... Não adianta no pico de estresse você eu tô estressada, vou tomar anis. Aí não, é um processo. É de novo, é igual o chá para desinflamar. Ah, eu quero desinflamar. Vamos pensar, há quanto tempo você vem inflamando o seu corpo? Inflamar, que a gente diz, é o excesso de açúcar, o excesso de álcool, uma pessoa sedentária. Então, você já vem há muito tempo, aí você quer que uma vez você tomou uma dose e ali resolveu. Não presta esse chá de Exatamente. Exatamente. Só que o processo de desinflamação com os chás, ele leva de 3 a 6 meses. Nossa, Nath. É todo... Mas é o que eu falo. Se a gente persista. Persista. E quando você começa a ver o resultado, você vai falar, caramba. Só que você tem que dar o primeiro passo. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de... eu quero dormir melhor. Então, a gente sempre fala, toma o chá de melissa, ou chá de camomila. Aí você toma uma vez, você fala, nossa, mas eu nem dormi. Nem dormi bem. Exato. Só que a gente tem que lembrar, o que você fez antes desse chá? Você não comeu alimentos tão estimulantes? Você não ficou mexendo no celular? Então, tem todo esse... caminho. Todo um caminho. Mas isso eu garanto para vocês aqui. Se você fizer de 15 a 20 dias, repetidamente, esse chá, por exemplo, para ter um sono... Para tal objetivo... você vai ter um resultado. Porque o seu corpo vai te acostumando. Porque é um fitoterápico, gente, é natural. E tudo que é natural, ele leva um tempo para entrar no eixo. Lembra, não é remédio. Se você toma algum chá manipulado... Um paracetamol ali... que resolveu em minutos... Eu falo que existe pontuais. Então, tem chás que são pontuais que vai resolver. Mas a gente tem que lembrar que é um processo. Ele resolve... Por exemplo, camomila. É um chá que eu gosto muito, indico muito. Primeiro, é um chá fácil de achar. Pode ter em sachê e em ervas naturais. E ele serve para tudo. Então, eu gosto assim, por exemplo, chá você tá com... acordei cansada, assim, sem muito ânimo. A combinação chá verde com camomila, ela vai te ajudar a ter foco e a diminuir sua ansiedade. Aí você fala, mas como assim? Por quê? Porque o chá verde vem com essa função e a camomila vai aumentar o seu GABA. Então, vai te dar... Então, aí você fala, mas ele não é para dormir? Não, porque é uma combinação, certo? Ah, mas eu queria, por exemplo, tô na TPM e tô num estresse total. O que vai dizer? A camomila, ela vem, a gente faz a combinação. Camomila com um chá de frutas. Mas o que eu gosto bastante é o cavalinha, porque a cavalinha vai te ajudar. Você tá com mais retenção de líquido, vai te ajudar. Mas a camomila vem para dar aquela desacelerada. Pra você não matar o seu marido já. Né? Pra gente dar... Então, tá vendo que é o mesmo chá, só que o segredo são as combinações. E o momento também que você vai colocar, né? E o momento. Se você tá nesse período pré-menstrual, né? Eu acho que já são combinações, são coisas que você consegue se programar, né? E eu queria falar bem sobre... Eu coloquei aqui algumas fases, né? Da vida da mulher e aonde o chá incluiria, né? Então, eu coloquei aqui a mulher que ela quer uma melhora de bem-estar. Então, eu coloquei aqui uma mulher que quer emagrecer, ela quer acelerar o metabolismo, ela quer desinflamar.
ela quer diminuir a vontade de comer os doces, a ansiedade, né? Ela trabalha demais, ela precisa ter foco, concentração. Dá pra gente pensar nessa estrutura de vida dessa mulher e qual chá combinaria para ela nesse momento? Existem milhares de chá para combinar, mas tem alguns chás que eu falo que eles são as chaves mágicas, né? Tá. Então, eu vou dar um exemplo da cúrcuma. A cúrcuma, ela é super anti-inflamatória. Então, por que a gente tem esses sintomas? Por que a gente não tem foco? Por que a gente tem... a gente quer emagrecer e o metabolismo está mais lento? Esses sintomas, tudo isso acontece porque tem alguma coisa errada com sua alimentação, certo? Uhum. Você está com o corpo mais inflamado. Uhum. Que é o quê? Ou a sua distensão abdominal, sua gastrite, azia. Tudo isso, lembra, tudo, gente, é consequência do quê? Do que você come. Se você tem uma alimentação mais ou menos boa, né? E como que você sabe? É só você olhar pro seu lixo. Como é que ele tá? Uhum. Tá? E meu lixo tem um monte de caixa lá do delivery. Então, não adianta querer usar o chá para suprir isso, né? Então, um exemplo. Eu quero emagrecer. Então, a cúrcuma, para mim, eu adoro ela. Tudo bem que agora ela tá super em alta, mas ela a combinação entre ela e o gengibre é excelente. Porque o gengibre, se você tem problema que o seu intestino não está funcionando bem. Não estou falando que você tem, tem o intestino preso. Não, qualquer pessoa que não tem o intestino, a gente fala que você vai no banheiro sem irregularidade. Né? O gengibre, ele ajuda no movimento peristáltico. Então, ele ajuda a esse bolo fecal sair, certo? A cúrcuma, ela vem no processo anti-inflamatório, que é o quê? Ele vai te dar, além dela acabar regulando o açúcar no sangue. Então, olha só, quero emagrecer. Gengibre, com cúrcuma. Uma boa opção. Como que funciona? Aí, como que a gente prepara esse chá? Lembra, acabei de falar. É uma casca, né? É uma raiz. Então, você vai colocar meio pedacinho de gengibre, mais uma colherzinha de chá de cúrcuma. Só que é o chá de cúrcuma, lembra? Ou se você for usar em pó, você só pode colocar depois. Lembra que eu falei que a gente não pode ferver? Mas se você tiver a raiz, é muito melhor, né? Lembra, tudo que é muito mais in natura vai ser uma absorção melhor. Se você tomar de 2 a 3 vezes por dia, você vai ter um resultado incrível, incrível, incrível de melhora. Até aproveitando, né, já que deve ser o próximo, quem tem SOP e quem tem endometriose, não pode de não ter na sua rotina o chá de cúrcuma e gengibre. Uhum. Por quê? Porque ele é um super anti-inflamatório, sim, super potente. E, gente, não me coloque pimenta no chá. Porque, eu vi na internet que a piperina... Não, pelo amor de Deus, só manipulado. Porque senão, lembrando que as pessoas, a pimenta, em excesso, ela é muito prejudicial, pode trazer várias toxicidades. E pode você gerar uma úlcera, uma gastrite, uma pirose, você ficar... Então, assim, não use. É o que eu falo. Na dúvida, pergunte para o seu nutricionista, pergunte para o seu médico se você pode consumir. Não saia consumindo sem parar. Um outro chá que também eu gosto muito do bem-estar, para o emagrecimento, é a canela. Hoje eu trouxe chás assim que são práticos fáceis. De encontrar. Porque a gente fala, muitos difíceis, às vezes eles também são muito benéficos. Por exemplo, o chá de Tulsi, ele é super benéfico. Mas às vezes você não consegue encontrar com tanta facilidade. Então, vamos pensar aqui nos chás fáceis e práticos. A canela, gente, ela é excelente. Mas vale lembrar, uma coisa muito importante da canela. Ela é vasodilatadora. Então, ela aumenta o seu fluxo sanguíneo. O que acontece? Vocês, nós, mulheres, falam, não, a Nath ensinou que a combinação de gengibre com canela ajuda na ansiedade, diminui a vontade de comer doce e ainda reduz as medidas. E agora, só que então ela falou para tomar 2, não, eu já vou tomar 6, porque aí 6 vezes, nossa, aí eu vou ficar tipo slim. Só que a gente tem que entender que o excesso disso, principalmente da canela, ela vai aumentar o seu fluxo sanguíneo. O que vai acontecer? No seu período menstrual, você vai ter uma enxurrada. E aí você vai falar, nossa, eu vou ligar para minha médica que eu tô com hemorragia praticamente. E tudo isso aconteceu... Tudo é a dosagem, né, Nath? Exatamente. E tudo isso aconteceu por quê? Porque você achou que se tomasse mais chá, ia ter mais resultado. Colher mais benefícios. E aí até abro um parênteses aqui falando sobre o excesso de chá.
excesso de chá faz mal? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Sim, ele faz mal. A gente pede para que você tome de 3 a 4 xícaras no dia, no máximo. Não é 1 litro, não é 2,5 litros. Xícara de chá, 150, Xícara de chá, né? 150. 150. Exato. Porque é aquela quantidade ali que você precisa. 150, então não dá nem meio litro, né? Porque tem gente que faz litro. Litros e litros. Porque, vou tomar o dia Hibisco. inteiro. Hibisco. Sai. Porque agora... Só que vários estudos. Excesso de hibisco pode gerar, sim, uma infertilidade. Isso tem vários estudos mostrando. Mas, lembra, excesso. O que é o excesso quando a gente fala excesso? É você tomar 2, 3, 4 litros. Que nem eu acabei de ensinar aqui da cúrcuma. Nossa, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai falar, nossa, vou tomar... Lembra, eu falei 2 xícaras a 3 xícaras por dia disso. Ponto. E a cúrcuma, assim, quem tem artrite, fibromialgia, é excelente, porque diminui as dores. Doenças autoimunes, mas é 2 a 3. Nath, não gosta de chá. Então, pede para o seu nutricionista, para o seu médico manipular, que também dá o efeito, certo? Então, é muito importante. Mas, por exemplo, o chá verde em excesso, ele pode trazer vários problemas para o nosso fígado, né? E isso é provado, tem vários estudos, e pode até causar anemia. Por quê? Porque o chá verde, ele vai fazer o quê? Mais diurese. Então, você vai mais vezes, você está eliminando mais minerais. Aí você fala, mas então vou ficar anêmico. Lembre-se, em excesso. O excesso, quando a gente fala, são você tomando durante muito tempo. Porque, às vezes, vocês trocam a água pelo chá. Não gosto de tomar água, vou tomar só chá. E chá para tudo. E é cada um na sua função. O chá é a função dele, a hora de tomar o chá, e a água na hora de tomar água. Não, e ele tá lá para um objetivo, né? Ele tá sendo utilizado como medicamento, não, mas ele tá lá para sanar. Isso, na verdade, a função dele é fazer a parte fitoterápica ali, né? Então, ele só vai te ajudar naquele momento. Mas, bato mais uma vez. Vai tomar o chá para dormir? É o chá. Agora eu tô com sede. Tá com sede? É água. Não é chá. O chá, ele não vai matar a sua sede. Como o suco também não. Água é água, chá é chá. Não, porque senão também a gente não aprende o hábito de tomar água, né? Vamos já até tomar aqui uma. Senão a gente acaba não... E, bom, aí falamos de TPM, retenção de líquidos. A retenção, o gengibre é que eu gosto muito, mas a cavalinha a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela baixa muito a sua pressão. Então, dependendo, eu falo... Porque o que acontece? A cavalinha faz muito xixi. Então, ela vai te ajudar muito bom. Mas, 2 coisas. A gente tem que saber a procedência dessa cavalinha. Isso é muito importante. O lugar que você comprou. Então, atenção. Só que tomar demais, ela vai fazer com que baixe muito sua pressão. E aí, você pode passar mal e falar, a culpa, eu tô passando mal aqui. Ou seja, às vezes na cavalinha é bom ir tomando bem gradativo, bem gradativo. Né? Inserindo ela com outras combinações de chá. Combinações. Então, ir tomando bastante cuidado. Mas... O gengibre, que para mim é o meu favorito na retenção, ele é muito bom. Lógico, posso fazer a combinação do gengibre com a cavalinha? Pode. Só que aí, chá, gente, para 500 ml, por exemplo, que você vai fazer, é sempre uma colher de sopa rasa para 500 ml de água. Não é uma colher de sopa para 200 ml de água. Então, tem que tomar muito cuidado com... Isso é uma outra coisa também que a gente não sabe, né? Exatamente. Porque a gente sai jogando já ali... a olho. A olho. E não é a olho. É uma colher... Isso para todos, Nath? Para todos. Boa parte. Uma colher rasa para 500 ml de água. Para 500 ml de água. Lembrando por quê? A gente não quer que você tome litros e litros. É só aquela quantidade. Porque se você fechar, você já vai extrair mais as propriedades. Então, concorda que você não precisa colocar 2, 3, 4 colheres. E uma outra dica muito importante posso fazer o chá, ele vai estragar, ele vai ficar amargo? Por que o chá fica amargo? Porque as ervas que estão ali, você deixou ali parado e não coou o chá, né? Não tirou o sachê. Quando você deixa ali, ela fica fermentando. E aí, por isso que dá esse gosto amargo. Se você tirar o sachêzinho... coar, o que vai acontecer? O chá, ele consegue ficar de 24, se botar na geladeira,
Eu falo que, assim, 1 dia e meio, ele não perde tantas propriedades. E não tem essa coisa de que, não, o chá tem que ser quente, tem que tomar quente, porque tem essas coisas hoje em dia, também, né? não, na verdade, a temperatura não influencia. A maneira de ser feito, óbvio. Isso, exatamente. Por exemplo, hoje existe no mercado chás que são com água gelada. Existe uma tecnologia, eu até quando se dá mate-leão, por exemplo, ele é feito em água gelada. E eu estive lá perguntando, mas espera aí, como que é esse processo aqui? O que faz ele ficar gelado? E é uma tecnologia utilizada que não é para todos os chás, que faz com que o chá fique, ele com água gelada, ele acaba extraindo. Só que quando a gente percebe do gelado para o quente, existe uma diferença de sabor. Você vê que ele está mais fraquinho. Por quê? Porque a preparação ali, lembra que eu falei? O segredo é a preparação. Então, o melhor sempre faça no quente. Espere esfriar, não tem problema. Não vai morrer se parar se não tomar agora. Espere esfriar. Aí, coa ou tira o sachêzinho para não fermentar e não ficar bem amargo, ruim. E aí, põe na geladeira, põe umas pedrinhas de gelo e você toma e não tem nenhum problema. Tá? E por que ficou, pra gente encerrar, essa mulher que quer melhorar o seu bem-estar? Por que ficou tão famoso o hibisco? Hibisco. Não, porque o hibisco, ele ajuda muito na parte mesmo da mulher, da retenção de líquido, porque ele é bem diurético, né? E ele como ele tem um fundinho adocicado, né? Então, com as propriedades, o que acontece? Todo mundo achou que é um chá que ele vai ajudar na retenção, mas a gente tem que lembrar que ele está eliminando água. Eliminar água não quer dizer que você está perdendo peso. Porque se você tomar 1 litro de água de novo, volta tudo. E ele tem as propriedades que ele... Às vezes por um período, né, Nath? Exatamente. Que você tá com mais retenção, o hibisco faria sentido. Faz sentido. Como o chá verde... Senão você desidrata. Exatamente. Isso é muito importante. Então, por exemplo, o hibisco não é um chá meu muito favorito, assim. Eu não gosto muito de indicá-lo, porque eu acho que a gente tem outros chás com propriedades melhores. Por exemplo, o chá branco, o chá verde, que é um chá que ele vai te ajudar na saciedade e, ao mesmo tempo, ele te ajuda na retenção. Então, a gente pensa, na saciedade, uma mulher que quer perder peso, quer controlar, ela precisa que dê mais saciedade para ela. O hibisco, ele não faz isso, ele só te dá a parte de retenção de líquido, né? E por ele ser... a gente fala que tudo que é mais vermelho, né, ele é mais antioxidante. Então, acaba que você tem um resultado. Mas, que eu volto a falar, tomando em excesso, em excesso você pode acabar tendo essa desidratação, que você vai perder muitos minerais. Lembra, toda vez que a gente vai fazer xixi, você está perdendo vários minerais. Sim. Né? Então, é sempre importante a gente ter esse equilíbrio. Então, para emagrecimento, vale a pena o chá branco? O chá branco ou o chá verde, que eu gosto bastante, ou o gengibre e a cúrcuma, que é uma boa opção. Gengibre e cúrcuma a gente já anotou. Já tá aqui pra... E tem o chá de cravo, que é excelente, é um super anti-inflamatório e antibactericida. Então, assim, a gente não tem muito costume do cravo. Nossa, é verdade, chá de cravo. Chá de cravo, mas porque você lembra de festa junina, né? Você fala assim, festa junina, não quero... meio quentão, mas, gente, chá de cravo, ou até mesmo o cravo ali na comida, ele é excelente, porque é um super antioxidante. Então, e além de ser um super anti-inflamatório, e muito benéfico para a nossa saúde, e pouco utilizado e super acessível, né? Não, e às vezes a gente tá com a imunidade muito baixa, e aí qualquer coisa que tem, a gente já tá doente, né? Aí tá com uma infecção urinária, depois tá com uma amidalite, depois tá com uma gripe que não cura... Aí a gente começa a pegar essas dicas de alimentos que vão ser, porque senão a gente vai na farmácia e compra um anti-inflamatório. Exatamente. Né? Se a gente parar para pensar, se você tiver essa disciplina e esse cuidado, igual a Nath está falando, de tiver a manutenção, criar o hábito, né, de 15 vezes, 20 vezes, Exato. né, para começar a colher os benefícios, faz muito sentido. Faz, e até aproveitando essa deixa de imunidade, por exemplo, o chá de guaco é um dos melhores, que é uma planta excelente para gripe, resfriado. Só ele sozinho? Não, coloca aí 15 gotinhas de própolis, o própolis marrom, lembrando, o própolis marrom, ou o marrom, ele é anti-inflamatório, mas o vermelho é antibactericida, então, e anti-inflamatório. É mais difícil de achar, mas ele é excelente também. O própolis verde,
Então, você coloca lá 15 gotinhas com o seu chá de guaco, você vai ficar zerado no outro Nossa, dia. lá em casa é própolis em tudo. Mas também, não gosto de guaco. Tô com uma tosse, né? A gente teve aí o Covid. Então, eu falo, gente, você veio de um Covid, melhor chá de manjericão, porque ele é expectorante. Ó que fácil. Não gosto de tomar chá. Come um manjericão. Come um manjericão. Que vai te Molho ajudar. de tomate cheio de manjericão. Vai pôr o seu macarrãozinho, põe um manjericão ali. Quero comer um pão. Uma saladinha caprese, bem Exato. gostosinha. Então, tá vendo que a mesma planta que a gente usa pra... E é legal você falar isso, porque senão a gente fica chá, ferve, né? Essa coisa. Só fica nesse mundinho. É igual o gengibre. Gengibre você pode, sei lá, fazer um frango, temperar no gengibre, uma sopa de abóbora com gengibre, que é uma delícia, né, Nath? Ou até mesmo você pode, por exemplo, o orégano. O chá de orégano é excelente para quem tem problema gástrico. Só que às vezes a gente já fica botando na pizza ou coloca no sanduíche. Aí não tem função, né? Então eu falo, os alimentos é funcional, né? Eu brinco que tudo é funcional. Se você dá um equilíbrio, consumo aqui, tem que fazer parte da sua rotina. A gente vai entrar... Não pode ser massacrante. Não né? pode ser massacrante. A gente vai falar, por exemplo, TPM, que é uma coisa que muitas meninas sempre me perguntam. Mas eu tenho muita TPM. Qual é o chá do milagre do TPM? Não, o chá, ele é só a pontinha, porque você tem que pensar na sua alimentação como um todo. Mas, por exemplo, como a gente está falando de rotina, você consome gergelim? Você consome linhaça? Que ajuda muito no período menstrual? Muito. E aí depois, eu tô consumindo. Então, a gente bota um chá de frutas vermelhas, né? Pra te ajudar. Uhum. Só que para isso, vamos fazer um conjunto, né? Gergelim, não é só aquele do hambúrguer, né? Consumir o gergelim na sua salada. Sim. Ele é um potente antioxidante, super anti-inflamatório, que vai te ajudar nesse processo, ajuda na regulação hormonal e a gente nem liga para ele. Fala, tá nem aí pro coitadinho do gergelim. Então, ou até mesmo o óleo de gergelim, é uma coisa que dá para você. Então, eu falo, o chá, como eu volto a falar várias vezes, a gente até conversou isso um pouquinho antes, que o quê? O chá, ele não pode ser a salvação dos seus problemas. Ele vem só para complementar. Por quê? Porque é um conjunto de coisas. Como o exercício, como... Não dá pra... eu falo que a gente não pode ser nem 8 nem 80. A gente tem que viver no... É a mesma coisa da cafeína, né, Nath? Quanto de gente fica tomando café o dia inteiro e tem uma péssima qualidade de sono? Aí não adianta, você vai ficar na dependência da cafeína para sempre. Porque acha que que te dar mais energia e disposição, você precisa ali da cafeína. E, na verdade, não é bem isso, né? E, bom, encerramos essa mulher que quer melhorar o seu bem-estar. E agora vamos para a mulher que está querendo engravidar. Então, a gente separou aqui, tanto na parte de fertilidade, da síndrome do ovário policístico, endometriose e tudo mais. E aí eu separei para a fase de gestação e lactação, que aí eu também entro um pouquinho aqui para a gente alinhar as ideias, né? Bom Sim. que você é uma expert nisso, e aí eu sou especialista na área, é bom que a gente ajusta até para ver Exato. se a minha indicação tá dentro deve estar perfeita. do ideal. Então, vamos começar pensando nessa mulher que tá querendo engravidar. Como é que ela melhora essa fertilidade? Se ela já tem uma síndrome do ovário policístico, uma endometriose, o que temos aí nos chás? Então, nos chás, aí... Cúrcuma, gengibre? Cúrcuma, gengibre, sem dúvida. Segue. Por quê? Porque Bom, ele vai na base, né? Ele já uma xicrinha dele, pelo menos, ela tem que ir. ter, isso sem dúvida. E aí ela precisa tomar outros chás que a gente chama de anti-inflamatório. Por quê? O que é a SOP, a endometriose? Ela tá inflamada. Okay. A gente tá e normalmente quem tem SOP, endometriose, tem a constipação, né? Então a gente precisa, por que tá constipada? Porque essa microbiota não tá legal. Então para isso um chá que eu amo de paixão, para mim é o chá, assim, ele serve para tudo praticamente, que é o chá de erva doce. E a gente não valoriza o chá de erva doce. Porque a gente ele é o acha... mais popular que tem. Ele é o mais popular, mas a gente acha que eu tô doente, tá doente? Toma uma erva doce. E não. A erva doce, ela aumenta a produção das enzimas digestivas, ela ajuda na retenção, diminui os gases e faz o processo anti-inflamatório. Então, eu sempre falo assim, gente, quer fazer... Você não tá acreditando na Nutri? Não tem problema. Toma um chazinho de erva doce depois da refeição. Você fica assim, pleno. E começa a reparar todos esses blends que existem de boa noite,
TPM. É verdade. Todos têm erva doce. Todos têm erva doce. Por quê? Porque, gente, erva doce, ela é barata, é um chá super popular, mas a gente só usa quando a gente tá doente. E ele é sensacional. Então, se você tem gastrite, né, azia, você toma um chazinho de erva doce, você fica zerado, pleno. Você comentou essa coisa do chá depois da refeição e tem um contra isso? Não, diferente do café, né? Na verdade, o chá, ele não é. Tanto é que é tão milenar que, ó, quem nunca foi no japonês e quando você tá saindo do japonês, o que tem lá? Um chá de abacaxi. Por quê? Abacaxi vai ajudar na digestão. Porque você fez o quê? Você se entupiu de arroz, achando, fui no japonês, me entupi de arroz, e aí você precisa fazer o quê? A digestão disso, certo? E aí, você acabou de falar, tem bromelina, vai ajudar nas enzimas digestivas. E eu amo chá de abacaxi. Mas, por exemplo, para essa mulher, a mulher que tá só com endometriose, eu até gosto de pôr o louro, o chá de louro. Mas aquela que, eu estou lactante ou estou grávida, não pode. Pode ser que eu esteja grávida, não. Isso, pode ser que eu esteja grávida. Aí não, por isso que eu falo. Eu sempre pergunto para toda minha paciente, você pretende engravidar nos próximos? Não sei. Aí pode. Se você, eu tô fazendo tratamento. Já tô tentando. Tô tentando. Aí não dá. O abacaxi pode, o louro não, tá? Mas o louro, vou dar um exemplo pra vocês. Quando você coloca o louro na comida, feijão. Nossa, feijão com louro é divo, né? Você nem conversa, você nem lembra que você tá comendo feijão. Agora, quando você come um feijão que ele não foi feito no louro, você fica conversando com ele, que aqueles gases. Por quê? Porque o louro, ele tem esse efeito digestivo. Então, eu sempre falo que se a nossa digestão estiver boa, tudo vai fluir. Tudo. E a gente esquece de cuidar desse nosso querido órgãozinho tão bonitinho. E eu sempre falo, a gente fez um curso de modulação, então a gente, se você parar para analisar, você fala assim, nossa, faz todo sentido, a gente precisa ter uma digestão boa. Nosso corpo precisa... Senão não absorve. De fato. Né? Então, esse é o erva doce, é o meu favorito. Não deixem o erva doce de lado. Valorizem ele, que ele é muito importante. E, lógico, posso fazer cúrcuma com erva doce? Pode. Por exemplo, alecrim. O alecrim, ele ajuda na gordura corporal. Se essa mulher que ela tá mais acima do peso, ela quer engravidar, mas aí tá, assim, com constipação. Então, se a gente fizer uma combinação erva doce e alecrim, é uma excelente combinação. Mas pode sair misturando tudo também? Não, isso que eu falei, né? só isso, esse Tá. que eu estou falando. Porque tem esses chás, a gente brincou no começo de chá, 30 ervas, né? Ou você pega esses chás, às vezes, de bom dia, boa noite, não sei o quê. Os blends, tem chá pra caramba ali, né? Sim, teve uma época que tinha um que era, acho que era SB que ele chamava, que ele falava que melhorava seu intestino. Aí quando você olhar lá, a primeira composição era o sene. Lembrando, mas o sene, ele é laxativo. Sim, ele é laxativo, mas vamos pensar. Se você toma um chá que é toda hora laxativo, você vai o quê? Vai atrofiar seu músculo ali do intestino. Você vai ficar facilitando. E você não vai absorver os nutrientes. O que vai acontecer quando você parar o chá? Não vai funcionar. Aí você vai lá... fica dependente do chá, porque quem usa sene é dependente. Exatamente. Então, por isso que eu falo, por isso que a gente tem que fazer o trabalho da base. Qual que é o trabalho da base? A alimentação. Por exemplo, vamos abrir aqui. Você tem intestino preso? Gente, se você tomar um gengibre quente com limão, é tiro e queda, porque não que ele vai fazer o processo laxativo. Ele vai fazer com que aquele bolo fecal saia de uma forma melhor. E aí, meus amores, tem que colocar fibras pré-bióticas para poder ajudar, porque é um conjunto de coisa. Eu não gosto de indicar sene, existem alguns profissionais que acabam gostando para facilitar, tal, numa dosagem pequena. Só que o problema do sene é que ele te dá muitos gases. Então, pensa, você fica com aquela barriga. E, além disso, você vai várias vezes no banheiro. Então, você fica viciado. E pessoa que quer perder peso, que toma sene, você só vai entender, você só vai ver que você está fazendo deficiência nutricional. Por quê? Você vai no banheiro, aí você se pesa, nossa, emagreci. Lembrando que você só perdeu água e micronutrientes, né? Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que nem todo chá, primeiro, não pode sair misturando tudo, certo? Por exemplo, o louro. Eu falei aqui, a gente deu um aspas.
ó, para tais pessoas não podem tomar, porque o louro, ele tem a questão de ser abortivo. Ah, mas exato, como, lembra, ó, a canela aumenta o seu fluxo, tá vendo que não pode ser para todo mundo e nem exagerado? Então, não saia misturando. Na dúvida, pergunte para um profissional, mas é assim, cuidado, porque nem todo chá é assim, o chá ele vem tanto para ficar bem, quanto também para te deixar mal. Então, tem que tomar cuidado. Não é porque é planta que você pode pôr água, ferver e tomar. E na gestação, a gente tem aquela fase de enjoo, de náusea e tudo mais. E o chazinho de gengibre com é o que eu mais gosto. Ali a vitamina C, que é ali do limão. O gengibre fraquinho. Casquinha do limão? Como é que você orienta? A casquinha eu gosto, né? Mas tem muitas mães que não gostam, porque falam, ai, fica muito amargo, é impossível. Mas, ó, tem a parte fitoterápica, que quanto mais amargo, mais tá mudando o seu paladar. E aí, o que acontece? A amarguinha não vai ter tanta aquela vontade de ficar querendo comendo doce. Então, eu gosto bastante. Só que o gengibre, a única coisa que eu sempre recomendo é não faça tão concentrado. Por quê? Porque ele acaba acelerando um pouquinho o batimento cardíaco e às vezes, a minha médica, a minha nutri falou que eu posso tomar gengibre. Aí faz aquele caldo, né, bem forte. Bem exagero, não pode. Principalmente quem tá aí, eu sempre falo, do terceiro, que é a parte do 3 meses, 4 meses, que é aquela fase que você tá mais, faz assim, bem, não tão, é sempre um pedacinho pequeno, gente, bem, meio pedacinho, ferve lá na água, e aí você vai tomando. Depois lá no 5º, 6º mês, a mesma coisa, mas não... eu falo que pode até tomar, se tiver enjoo, não é porque, eu vou tomar do primeiro ao último mês, ficar tomando. Não, é só pontual. Nesse caso, a gente vem como pontual. O limãozinho ou a camomila para dar aquela acalmada. O gengibre ele tem que ter uma função, né? Isso. Ou ele tá ali para ser digestivo, ou ele tá ali para ser um antiemético, né? Que é para enjoo e náusea. Ele tem que ter um objetivo. Ficar tomando chá. Eu gosto muito de chá. Posso escolher o chá de gengibre na gestação? Não. Exato. Mas que ele ajuda muito nesses momentos, de fato, com certeza ajuda. Por isso tem que tomar cuidado. Eu sempre falo, pergunta para o seu médico ou para sua nutricionista. Eu posso tomar esse chá? Não saia tomando, porque eu falo, da mesma maneira, às vezes chega muito paciente e fala, eu tô grávida, posso tomar chá verde? Depende. Qual é a fase que você tá? Posso tomar cafeína? Você já tomava? Isso é uma das coisas que eu mais pergunto. Mas falou que eu não posso tomar café. Então, mas você já tomava? Já. Isso. Quanto você tomava? Tá, vamos diminuir a quantidade, né? Vamos reduzir, porque às vezes a pessoa tomava 4, 6, 5 expressos ou fazia aquela jarra e aí ia tomando o dia inteiro. Vamos mensurar, então, em xícara de chá, se for café de coador ou um expresso? Porque eu acho que tudo dá, né? Eu fico mais preocupada quando a gestante, ela não consumia nada, ela começa com uma sonolência na gravidez e ela quer ficar dando estimulante. Exatamente. Não é normal, porque na verdade a sonolência está dentro do pacote de grávida também, das alterações hormonais. Então, não querer sentir algo que, né, não é grávida, não tem muito jeito, exato, né? Por isso que é importante, eu falo, se ela tiver um sono bom, né? O sono bom é aquele sono que você dorme pleninha, não acorda várias vezes da noite para fazer xixi. Esse sono bom vai fazer com que o seu dia seja um dia mais produtivo, que você não fique com tanta sono. Aquele sono picado, ele vai afetar o seu dia. Como vezes, o sono impacta em tudo, né? Em tudo. Na ansiedade, no emagrecimento, na depressão, tudo. Por isso que eu gosto muito de indicar para um sono bom, que é mulungu, né? Junto com a melissa, ou melissa com camomila. Por quê? Ele faz aquele processo de relaxamento mesmo. Nath, tomei uma vez, dormi? Não. Mas uma coisa... Gente, é hábito. Mas o que eu posso dizer, se você tomar uns 3, 4 dias sequenciais, no mesmo horário, tudo... Se você fizer tudo, é que eu falo, é rotininha. Eu acordo todos os dias, 7 horas da manhã, gosta de rotina, né? Tomo meu café às 8, almoço meio-dia, tomo meu lanche da tarde às 3, janto até às 20 horas. Lembrando que depois das 20, gente, não é bom ficar jantando. Por quê? Porque a gente precisa de 3 a 4 horas para o seu corpo preparar ali a digestão. Aí você come 10 da noite, 11 horas e vai dormir. Aí, por isso que... Você sabe que de uns tempos para cá teve um aumento,
sim, quase em 20% de pessoas com azia, refluxo, esofagite. Aí você fala assim, mas por quê? Porque tem a ver com esse estilo de vida. Então pensa, aí você fala assim, nossa, eu nem janto às 20, eu janto às 22. Mas vamos parar, 22, você acha que é um horário bom para você jantar? Mesmo que você tenha comendo um prato super saudável. Aí você fala assim, né? Já passou, porque aí quando dá 22, quando der 23, você fala, vou dormir. Aí você acorda às 6, quer dizer, o seu corpo está em constante estresse. Ah, mas é difícil. Tenta fazer lá, ó. Eu sempre falo para todo mundo que me procura, eu falo assim, você tem filho? Tem. O seu filho pode comer às 10 da noite? Ah, mas meu filho... Ué, por que para o seu filho você pode dar a melhor rotina, e para você não tem? Ah, mas a vida é corrida. Sim, tudo é planejamento. Se você falar, não, eu vou me planejar, tomar 2 chazinhos de cúrcuma por dia. E o que a gente vê muito no consultório, né, Nath? No fundo, não é o hábito em si da pessoa, é bom, é razoável, mas o problema é a logística disso tudo, né? Exato. Não adianta, eu gosto de comer frutas, verduras, legumes e comer integrais e tudo mais, mas eu não faço. Ou seja, então tá bom. Então acaba não tendo resultado. Né? Não, e tudo é um hábito, é tudo uma constância. Ou fala, mas tá difícil. Eu sei, é muita mudança mesmo. Às vezes é mais difícil, demanda mais emocionalmente, né? Agora você tem que planejar mais o que você vai no mercado, você tem que ver o que você vai comprar, planejar o modo de preparo. Tudo isso, né? Impacta. Não, isso aqui, como o nosso público são futuras mamães, né? Eu sempre falo assim, pensa que, vamos supor, você tem que ensinar seu filho, né? Então, para você ensinar ele a andar, você não falou para ele, vai, levanta, anda, vai, filho. Não. Você falou, vai, um pouquinho. Ele caiu, você falou para ele, agora que você caiu, então azar seu. Não, você falou, vamos de novo? De novo, de novo, de novo. Até que hoje é normal ele andar. Ou escovar o dente. Se alguém aqui não escova, não tem problema. Mas qual que é o certo? Que a gente escova os dentes todos os dias. Mas ninguém chegou e falou, escova, a partir de hoje você vai escovar o dente, até o dia que você morrer você vai escovar o dente. Não, alguém ficou. De novo, e de novo, e de novo. E a alimentação e o chá é a mesma coisa. Você vai ter que fazer de novo, até que aquilo faça parte da sua rotina. É difícil? Sim, porque toda mudança é difícil. Mas se você faz uma vez... que cria hábito. Não, e quando você sente os benefícios, você começa a ver, caramba, tô dormindo melhor. Nossa. Minha ansiedade diminuiu. Minha barriga já não tá tão distendida. Nossa, eu tô indo no banheiro, tô gostando desse jeito. E aí essa inflamação toda... Já melhora. O manequim já diminuiu. Você vai treinar, né? Fui treinar, fiz ali academia, não fiquei fadigado. Tô gostando, vou fazer de novo. Porque tudo que é bom a gente quer fazer de novo. Maravilha. E aí, com isso você cria um hábito novo e logo vocês estão postando aí, marcando a gente que tá fazendo um chazinho. E aí na gestação, Nath, eu fico no hortelã, pela digestibilidade, erva doce, gengibre e capim-cidreira. Perfeito, são os folha, melhores. São eles que, assim, não tem nenhum estudo, ninguém vai ficar pegando grupo de gestantes e tacando boldo e chá. Não, boldo nem pensar. Não tem como, ninguém faz estudo com gestante, né? Exato. Então, esses são chás que a gente sabe. Agora, eu foco muito na gestante para ir atrás dos chás de fruta. Sim. Hoje em dia, você encontra chá de morango, chá de abacaxi, chá de maracujá. E aí eu falo, compra um chá de maracujá e às vezes mescla com gengibre, eu coloco uma cúrcuma. Sim. Né? Os de frutas, eles são excelentes, porque eles são, principalmente os frutas vermelhas ou os amarelas, eles acabam sendo bem antioxidante. Anti-inflamatório. E é importante para essa gestante, tá? Por exemplo, a combinação morango com hortelã, o hortelã, ele melhora, é bom, principalmente a lactante, né? Se ela for tomar esse chazinho, é bom que eu já falo que já passa pro bebezinho ali. Por quê? Porque ele vai ter gases, vai ter uma cólica. E o morango também vai te ajudar nesse processo. Aí, lembra, vamos voltar lá do começo do podcast. Fruta, eu tenho que ferver junto. O hortelã não, é uma folha. Então, eu tenho que, depois que ferver a água, eu coloco o hortelã e fecho. Hoje no mercado, gente, não precisa fazer esse processo aqui, porque hoje no mercado já existe os chás prontos. Os blendzinhos, né? E você pode utilizar. Um que eu gosto também é o chá de tomilho, tá? Que ele também ajuda na digestão. Às vezes não gosta muito do hortelã, o tomilho ele já não tem quase gosto de nada. É uma boa opção também. Tá.
E aí o que a gente não deixa, chá termogênico, por conta da Todos. elevação da pressão arterial. E chá diurético, até por Todos os conta da diuréticos. quantidade de líquido amniótico e tudo mais. Exatamente. A gente tem que só tomar uma certa cautela. E tem que lembrar que o objetivo agora é ter saúde, não é emagrecer, não é nada, é você ter uma saúde para ter uma boa gestação, uma boa alimentação e depois, lá na frente, talvez, se for o caso, pensar nesses E é um chás. público que eu fico em cima com a procedência, né? Sim. Essa coisa de chá, tomar cuidado de comprar chá em feira. Eu dou o exemplo da feira, porque na minha feira tem um cara que vende chá Isso. e é naqueles tonéis, aqueles sacos que você nem sabe desde quando que ele tem tudo aquilo de chá. Então, só tomar, né? Ter um pouquinho de cuidado ali com relação à matéria-prima. E a validade, né? Tem que ficar... Às vezes a gente compra o chá e fala assim, Não, não... e tira do saquinho, depois você nem sabe faz quanto 2 anos que o chá tá lá na sua gaveta, você fala, tá ótimo. Não, gente, o chá, se ele for muito bem armazenado, no envelopezinho, fechadinho, sem, lembrando que o ar, tudo, ali a gente tem micro-organismos, então ele vai oxidar. Então, se for muito, eu falo que é de 3 a 6 meses. Por que não mais? Porque a ideia é que você tome o chá. O chá não é para você, armazenar, né? Eu vou ter um estoque de chás. Vou dar até um exemplo das farinhas, né? Às vezes as farinhas a gente estoca, mas aí quando você olha, ela tá cheia de uns carunchos, nessas coisas. Então tem que tomar cuidado. Como você armazena esse chá? Se for usar o sachêzinho, tem que lacrar bonitinho e tal, guardar e ficar de olho na validade. Eu quero comprar do a granel. Então, olha lá o a granel da empresa lá que você vai comprar. Dica, né, que a gente está dando aqui sempre em lojas de boa procedência. Porque você tem que ver, não é o tio da feira, não é na loja de R$1. E uma coisa muito, muito importante. Não é porque a sua amiga, a sua vizinha ou alguém tá tomando chá que você pode tomar. Porque se aquela pessoa tá tomando aquele chá, é porque algum profissional falou que ela poderia tomar. Ou ela tá tirando da cabeça dela, mas... Ou ela tá tirando da cabeça dela, mas aí é por conta e risco dela. Então, cuidado, porque teve até uns estudos agora, né, de pessoas que vieram a falecer com excesso de alguns chás. Mas por quê? Na verdade, não era o coitadinho do chá. É que a procedência daquele chá encapsulado que ela consumiu era totalmente, nem era a erva, era outras coisas que acabou prejudicando a saúde. Então, cuidado. Sempre não é porque a vizinha tá tomando que você pode tomar. Isso é uma coisa assim que vocês têm que levar para a vida. O que serve para um, não é para todos. É isso aí. E a mulher após os 50 anos, vamos falar do climatério, da menopausa, vamos falar nessa mulher que às vezes até uma perca de massa óssea, de massa magra e tudo mais. O que a gente pode pensar? É uma mulher que também a gente já deu algumas dicas de imunidade, que já dá para utilizar. Tem alguma coisa específica, assim, para climatério? Utiliza a mesma coisa TPM? Não, a gente tem o chá de amora, né? De amora. Ou o chá de jabuticaba. O chá de jabuticaba, a gente não valoriza, mas a casca da jabuticaba é excelente para o climatério, para esses calor. E aí, você já vai comer a jabuticaba. Já vai jogar fora a casca vai jogar mesmo. fora a casca. Ferve, lembra? A casca ferve e toma. Gente, fica um roxo tão lindo que, assim, ajuda. Eu gosto tanto do chá de amora quanto o chá de jabuticaba. E aí, eu sempre gosto de colocar... O hortelã, eu amo hortelã. Então, o hortelã, ele tem 1000 utilidades. Eu também acabo utilizando. E é importante os chás para desinflamar. No caso dessa mulher, ela também precisa. Agora, um chá para ganho de massa magra, assim... O ganho de massa, a gente não consegue através do chá, né? Sim. A gente tem que ter ali toda uma alimentação, a prática de atividade física, né? Então, eu falo que é importante a gente tentar pôr esse chá antioxidante para que consiga, num conjunto de coisas, ela conseguir fazer esse ganho de massa. Que essa alteração também de menopausa vai aumentar a gordura na região do abdômen, vai aumentar a inflamação, né? Então, aí, por exemplo, o chá de alecrim, que ajuda alecrim e casca de laranja, ele ajuda na região abdominal, principalmente a gordura do abdômen. Então, é uma combinação excelente que ela pode utilizar. Fácil de encontrar. Fácil de encontrar. A casca da laranja mesmo, junto com o alecrim. Uma outra opção, ela pode alternar com o chá de amora ou chá de jabuticaba. E vai alternando e vai tomando por um período. Pode ser de uso contínuo? Pode, mas lembrando que não pode exceder de 3 a 4 xícaras por dia.
Maravilha. Ótimo. Muito bom. Foi tudo isso. Gente, tudo isso. Se vocês tiverem dúvidas, mandem lá para Clau, que a gente vai te sanando as dúvidas. Eu acho que a gente tem que, no fundo, nada em excesso vai ser bom. Exato. E se a gente quer ver uma eficiência, tem que mudar o estilo de vida, tem que mudar os hábitos, e aí isso inclui tudo. Desde a forma com que você acorda, da qualidade do seu sono, Sim. da sua atividade física, né, Nath? Que é uma das coisas... que a gente fala. É o bem-estar, né? Então, Exatamente. Difícil a gente pensar alguém que tem enxaqueca e não pensar em o que tá causando. Porque tomar o remédio para dor de cabeça, enfim... É fácil. É fácil, mas a gente tem eu acho que os chás, eles vêm bastante para... fazer uma investigação maior, né, Nath? Que pode ser que não funcione uma coisa, mas aí você tente outra e solucione, e aí Sim, você vai... Porque é o que eu falo. Tem que praticar. Exato, tem que praticar. Eu tive um caso de uma paciente que ela sempre reclamava que quando ela tomava o chá de camomila, ela tinha uma dor de cabeça. E a gente achou estranho, porque não era para dar esse efeito. Uhum. E aí começamos a investigar, a gente viu que ela era alérgica à camomila. Ao pólen ali da camomila. E com isso, o corpo dava sinais, ó. E como que a gente... Raro ou não. Aí fala assim, mas como que você chegou? Porque depois que ela continuou tomando o chá de camomila, porque a gente não chegou à conclusão que era o chá de camomila, aí ela começou a ter algumas erupções na pele. Aí a gente foi eliminando, ó, tira isso, tira isso, tira isso. Aí o último que sobrou, pô, vamos tirar a camomila. E quando tirou, foi assim... Então, é o que eu falo, às vezes, o nosso corpo, ele dá sinal. Ele tá dando dor de cabeça, mas por que ele tá dando dor de cabeça? Porque eu não tomei café hoje. Então isso quer dizer que seu corpo você tá viciado na cafeína. Uhum. Então, peraí, vamos tentar não usar a cafeína do café, vamos tentar achar do Guaraná Cipó, por exemplo, que é um excelente, que tem cafeína, mas ele não dá o efeito acelerado que dá o café, é uma boa opção. Ali o Guaraná Cipó, a gente faria um shotzinho, mas ficaria um tema para um outro podcast só sobre shots. Mas é uma boa opção. Talvez o chá verde, que tem a cafeína. Então, é você ir buscando outras alternativas para você não ficar só dependente dali. Por exemplo, minha barriga, eu fico com azia, né? Que é uma coisa que tá muita gente. Mas por que você tá com azia? Será que é o estresse? Será que você comeu algo que não te fez bem? O problema gástrico é uma das coisas que a gente acaba super negligenciando com Exato. Esses prazol da vida, mas... Não, e o que você sabe que eu mais recebo não, é normal ter azia. Não, é normal minha barriga distender. Não, gente, não é normal. Ter fermentação, ter gases, não é normal. Mas eu como brócolis me dá gases, então eu não posso comer. Não, mas não é só o brócolis. É porque isso aqui tá tudo errado aqui. A gente tem que corrigir para você conseguir comer o brócolis e não passar mal. E o feijão... Não deixar de comer o brócolis e o feijão, e sim trabalhar na fermentação. Isso. Né? E uma dica aí, ó. O feijão, a gente... O louro. O louro no feijão. O limão, se você deixar de molho, você deixa o feijão de molho, espreme um limão ali com o louro. Se você deixar de 12 a 24 horas, você não vai ter fermentação. Maravilha, não precisa deixar de comer o feijão. Não precisa deixar de comer o feijão. Mas eu não... Tudo bem. Então, é o que eu falo. A gente tem que entender que o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele sempre dá sinais. Ele tá falando, só que a gente tá tão no piloto automático que a gente esquece, né? É normal. Toma esse remedinho que resolve. A gente acostuma com o mal-estar, né? Exatamente. E os chás vêm pra trazer melhorar. Nath, obrigada. Obrigada a você. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Eu queria deixar aqui, pedir pro pessoal da equipe colocar as redes sociais da Nath aqui, como é que as pessoas te encontram. A Nath é uma pessoa muito assídua na internet, então se vocês tiverem dúvida, manda lá. Pode mandar que ela responde. Sempre responde. Nath, queria deixar aqui uma lembrança, um kitzinho da Nutrify, tem algumas amostras. Adoro. Em agradecimento, Obrigada. Né, pelo seu tempo, por você ter vindo aqui. Foi um prazer estar aqui. Adorei, espero ter contribuído. Muito. Eu sempre falo que se a gente impactou 1%, eu já fiz o meu papel aqui. Tem uma pessoa ali, né, já que tô prestou super atenção feliz. E fez uma diferença na vida dela, valeu a pena. A nutrição é isso, né? A gente Exatamente. trabalha... Para impactar a vidinha das pessoas, mas aí tem um segredo.
Elas têm que fazer. Persistência e consistência é o segredo. Se você não fizer, eu sempre falo, né? 80% é eles, 20% somos nós, nutris. Se ele não fizer a parte dele, não existe o chá milagroso que vai resolver, porque se existisse, nós seríamos os primeiros a divulgar esse chá milagroso para resolver todos os nossos problemas. Porque tem muito disso, né? Você deve receber muito. Não existe chá milagroso. Tem chá pra isso, tem chá pra aquilo. Todo Sim, mundo quer é o que eu mais recebo. Né? É o chá para resolver os problemas, mas não tem, gente. Não tem chá. Eu falo que existe uma coisa que resolve o nosso problema de estresse e ansiedade, que é a atividade física. Porque o estresse nada mais é do que uma energia retraída, né? A ansiedade, uma energia que precisa extravasar. E onde você vai extravasar? No exercício. Ou você sai gritando na rua. E se gritar, vão te prender, então é o exercício que vai te gerar dopamina e serotonina e vai resolver boa parte dos seus problemas. Isso aí, certo? Nath. Obrigada. Adorei. Espero nos vermos mais vezes aqui. Por favor, volte. Obrigada a você que ficou com a gente todo esse tempo. Compartilhe, curta. Estamos aqui em formato de videocast pelo YouTube e também em formato de podcast pelo Spotify. Tem as nossas redes sociais aqui, do Nutrição em Cast, o meu, do Nutricionista. Obrigada, equipe. Essa equipe maravilhosa aqui da LB Filmes. Obrigada. E até a próxima. Espero vocês.